1h57, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto aqui é educação. Estamos aqui com o Quintela, André Quintela, que é o CEO da Maple Bear Brasil, e o Fábio, que é o representante da empresa aqui, o de preto ali, mais distante de mim, representante da empresa aqui no estado do Acre, a Maple Bear, responsabilidade do Fábio. Quintela, eu queria saber de você o seguinte: a Maple Bear aqui no Acre não tem ensino médio. E o ensino médio é um bicho que não está dando certo no Brasil. O desempenho dos meninos está muito ruim. Como é que a Maple Bear enfrenta isso? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você olha o ensino médio com a nova base curricular comum que veio, né, para o Brasil, e esse novo ensino médio, ele é assertivo, né, na ideia do que ele tratará e do que ele trará para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Porque ele, basicamente, é baseado em melhores práticas e coisas que já acontecem há 10 anos nos Estados Unidos ou no Canadá, por exemplo. Então, de fato, aquilo que é exigido, aquilo que será exigido, eu acho que tem um caminho super Você promissor. é otimista, você acha que o modelo é esse mesmo? Eu sou otimista. O grande ponto tem colegas teus que não acham assim. O grande ponto qual é? Eu acho que tem alguns desafios aí, né? Eu acho que o primeiro deles é estrutural. Eu acho que para você conseguir entregar um excelente ensino médio, você precisa ter realmente uma qualidade estrutural muito grande. E ela não é só simplesmente física, ela tem a ver com pessoas capacitadas para poder conseguir entregar isso. Segundo, tem a questão da tecnologia, porque para você conseguir ter os famosos itinerários formativos, você vai precisar conseguir dar muitas opções. E você fazer isso... Exato. Me perdoe, Quintela. Claro. Teoricamente deram 5. Eram 5, né, itinerários formativos, não é? Aqui no Acre, por exemplo, apresentaram 2. E aí, não é aquilo que o aluno quer escolher entre esses 2, é o que a escola tem condições de oferecer. Ou seja, na verdade não estão oferecendo nada, né? Nenhuma opção para o aluno. E aí você chegou ao ponto, por isso que eu sou otimista, porque se você, por exemplo, visita um high school nos Estados Unidos ou no Canadá, você tem, por exemplo, 40 salas para esses itinerários formativos acontecerem. Então você tem um ambiente físico e você também tem a estrutura de internet, estrutura digital para poder oferecer isso para que seja realmente uma escolha do aluno e não só simplesmente seja algo que você está prometendo e que não existe. Mas isso para a iniciativa privada, me admira você apoiar isso, porque para a iniciativa privada isso é um custo a mais, não é? Esse modelo do novo ensino médio traz um custo. Como é que a Maple Bear está ampliando? Você falou que hoje tem 12, vai para 25 o número de escolas no ensino médio? Atualmente a gente tem 12 escolas no ensino médio, a gente vai para 25 no ano que vem. E você tem toda a razão. Quando você compara o ensino público, né, e o ensino privado, a gente tem uma diferença enorme. Né? Então, a Maple Bear, o que ela fez? Né? Ela pegou aquilo que é de melhor, daquilo que traz no Brasil, né, de aprovação para um Enem, para um vestibular, por exemplo, para a gente conseguir, de fato, dar a opção de escolha para o aluno, mas mais do que isso, como a nossa metodologia é do Canadá, né, nós somos uma empresa canadense, a gente foi lá no Canadá, numa província, né, do governo canadense, fechou uma parceria para que a gente traga para cá o Dual Certification. Então, o nosso aluno, basicamente, hoje, ele formando na Maple Bear, ele está formando em uma escola brasileira e numa escola canadense. Porque o currículo é blended, que a gente fala, né? Um currículo misto. Mistura. Exatamente. Mistura, né? E aí a gente faz como? A gente faz através das nossas escolas aqui, no ambiente físico, mas também por meio de plataformas digitais, no qual a gente consegue oferecer as opções dos itinerários e assim por diante. Então, a gente está fazendo um investimento enorme, né, para poder proporcionar isso aos nossos alunos. Quer dizer, então, que esses itinerários, mas esse currículo Blender, ele vai respeitar esses itinerários que são apresentados? É uma obrigação para vocês estarem atuando no Brasil, precisam respeitar isso aqui? Perfeitamente. E não só respeitar a legislação, mas também porque, como somos uma marca bilíngue, né, que a gente fala que é um bilíngue de verdade, a gente também respeita essa divisão entre o que é o português no nosso high school e o que é o inglês. E aí isso eu consigo fazer esse misto para poder entregar essa qualidade, sempre respeitando a base curricular comum. Fábio, eu queria saber de você que desafios que você percebe no dia a dia, na rotina, porque a rotina é danada, né? Apresenta muitos problemas. Como é que você lida com essa ideia? Vocês são uma escola, uma franquia canadense, a escola é bilíngue, a meninada aprende a melhorar no português e aprender a língua inglesa.
Queria saber como é que isso dialoga com quibe de arroz, tucupi, tacacá, como é que o aspecto cultural é respeitado e valorizado numa estrutura que não tem nada a ver com a nossa cultura? Tem o rice quibe, então, o quibe de arroz é o rice quibe. Aqui eu vou levar ele para experimentar, o rice quibe e o tacacá. Correto. Nosso tacacá. Bom, as nossas crianças, eles têm assim, primeiro a gente começa a trabalhar com crianças já desde bem novinho, com 1 ano e meio de idade, 2 anos, eles já começam a trabalhar com bilinguismo. E a gente constrói a malha da segunda língua por cima da língua materna. As crianças, elas começam a aprender o inglês antes de se alfabetizarem, antes de conhecer as codificações da língua materna, do português no caso. Isso se torna mais fácil. Em paralelo, você tem uma janela crítica em formação na criança entre 2 e 4 anos que facilita a aprendizagem da segunda língua. Isso faz essa malha ser construída quase que paralelamente com a malha da língua portuguesa. Acontece algumas confusões. Olha lá, mãe, um carro blue. Acontece isso. Mas isso é momentâneo, acontece... Isso é ruim? Não, não, do ponto de vista ruim. pedagógico? Não é ruim do ponto de vista nem pedagógico, nem fonoaudiólogo, nem psicológico. Pelo contrário, isso estimula muito mais o cérebro a ficar muito mais ativo e muito mais produtivo. E no futuro, essas crianças dual língua ou bilíngue, essas crianças ou poliglotas, elas vão ter mais facilidade de aprender um francês e demais línguas, elas vão estar muito mais preparadas para o mercado de trabalho global, que é o que a gente propõe. Você falou assim, olha, Quintela, considere as peculiaridades da região, Acre, Rio Branco, nossa região. Mas eu digo para você o seguinte, a grande vantagem de trabalhar com a Maple Bear é que nós, por ser uma franquia, numa padronização muito séria, e eles levam isso muito a sério, com certificações constantemente, com auditorias constantes, que a gente consegue ter a mesma qualidade aqui em Rio Branco que se tem em Brasília, que se tem em Fortaleza, que se tem em Singapura, que ele acabou de chegar de Singapura para Rio Branco, no mundo inteiro, é o mesmo padrão de qualidade. E essas crianças, elas não estão sendo preparadas só para passar num vestibular ou no Enem, elas vão passar no vestibular, no Enem, ou elas vão fazer uma aplicação fora do país e vão passar e vão ingressar numa faculdade estrangeira. Mas elas estão sendo preparadas, inclusive no que diz respeito à sua inteligência emocional, para viver e conviver com pessoas ao redor do mundo inteiro. E mais, só para fechar, para as diversas profissões que a gente ainda nem conhece. Olha, eu conheço vários educadores que estão te ouvindo agora, estão se arrepiando de raiva por causa dessa ideia da padronização porque a educação ela é um pouco isso, né? Ela tem que respeitar as diversidades e essa padronização é algo que é muito estranho do ponto de vista conceitual para muitos pedagogos, para muitos educadores. Queria saber de você, já fazendo essa provocação, queria saber de você se você encontrou algum grupo de pais aqui no Acre, que já que a escola é bilíngue, por que vocês nos ensinam francês, já que o Canadá também ou tem... Ou espanhol, que está aqui do lado, né? Que é aqui do lado. Bom, exato. Primeiro assim, quando eu falo em padronização, eu estou falando em alto padrão de qualidade. Pegar o que há de melhor no mundo, que há de melhor em todos os pensadores e todos os idealizadores da educação e colocar para rodar, para funcionar aqui no Acre, com o mesmo nível de qualidade, padrão de qualidade. Aluno, ele tem que ter sempre um olhar individualizado. Cada aluno nosso tem um DNA, cada aluno tem um perfil, cada aluno tem um olhar do professor. Inclusive, a gente trabalha exatamente isso. Nosso aluno, ele é protagonista do conhecimento. Ele é o centro da atividade. Nós trabalhamos com centros, inclusive, em sala de aula. Não trabalhamos com cadeiras enfileiradas, mesas enfileiradas e o professor de costas para o aluno. Isso não existe na Maple Bear. Isso é coisa ultrapassada de padronização. Então, é só esse detalhe. E com relação à língua, eu acho assim, o francês... Ele é a língua oficial do Canadá também, né? Poderia ser. A gente tem um pouco de dificuldade com um profissional da área, mas eu vou aguardar aquela indicação sua para um professor de francês ou espanhol, que também está aqui do lado, Bolívia, né? Pois é. Bolívia é muito mas legal. Os pais estimulam isso ou instigam, não? Não tem essa preocupação a princípio. Eles querem o inglês mesmo, né? O inglês é uma língua universal, né? O inglês é uma língua universal. Ele esteve em Singapura agora, certamente ele falou inglês lá em Singapura. Eu estive na China há um tempo atrás, só se fala inglês e é uma língua universal ainda. Perfeito. Talvez o mandarim seja uma opção melhor que o francês e o espanhol. É verdade, você está, digamos assim, do ponto de vista contábil e econômico, correto. Quintela,
Queria saber de você o seguinte, a Amazônia, Acre, de que forma esse bocado do Brasil é estratégico para a Maple Bear? Muito estratégico. Por Acho quê? que a gente não só entende que aqui a gente tem uma regionalização extremamente importante, né, em termos, né, de quantidade de pessoas, mas principalmente como é que a gente retroalimenta a diversidade daquilo que a gente quer ter de alunos com cabeças diferentes e que possam estar no mundo inteiro, né? Então, a mentalidade global, ela tem a ver com entender as diferentes regionalizações que a gente tem no Brasil ou no mundo, né? Então, aqui a gente tem, acho que esse primeiro aspecto. Segundo, aqui tem um crescimento enorme, né, que a gente sabe que acontece, né, em relação a tudo que você tem de PIB e assim vai. Então, a gente tem intenções, né, junto com os nossos parceiros locais, de investir cada vez mais, abrir novas escolas, né, trazer cada vez mais, não só aqui para o Acre, mas para a região norte toda. Então, a Maple Bear hoje está presente no mundo inteiro, 550 escolas, mais de 50 mil alunos, não para de crescer, mas muito mais do que números, a gente tem um compromisso com uma entrega de qualidade. A gente costuma dizer que a gente está preocupado realmente em alfabetizar muito bem os nossos alunos em 2 idiomas, preparar o caráter dessas crianças para chegar na pré-adolescência e na adolescência, no momento que vai fazer um vestibular, para eles poderem fazer as escolhas deles. Independente de um ranking, por exemplo, em um Enem, um vestibular, a gente não gostaria que eles se preocupassem com isso. A gente gostaria que eles se preocupassem em escolher o caminho deles, como eu estarei preparado para fazer a minha escolha. E por isso que a gente tenta o tempo inteiro, né, colocá-los, né, com desafios em relação a todos esses soft skills para que eles se preparem para o mundo. Se um jovem estudante de pedagogia ou, enfim, um professor que esteja se formando aí em história, geografia, pessoa que esteja assistindo a essa entrevista, que está já próximo a se formar, está olhando para você, o que ele precisa saber que a Maple Bear entende? Como é que é o perfil do profissional que dá aula na Maple Bear? O que vocês procuram? Hoje, basicamente, a gente precisa ter pedagogos mesmo, né, de formação. Então, a gente traz pessoas que tenham realmente uma formação, que não é simples você conseguir isso em todos os lugares do Brasil. Então, é mais que tem um domínio da língua inglesa. Esse é o segundo aspecto, que pelo alto padrão de qualidade que a gente exige, de fato precisa ter esse domínio, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. E é domínio mesmo, não é... Mas, ao mesmo tempo, existe um compromisso nosso que a gente tem hoje, por ser, né, um network de franquias, assim, hoje só no Brasil 200 escolas, que a gente tem uma área de formação. Então, a gente tem uma academia de treinamentos, a gente disponibiliza ele de forma online e presencial, e além disso, os nossos treinadores, eles vêm até o Acre, eles vêm até o Rio Branco, por exemplo, tanto os treinadores brasileiros quanto os canadenses. Ou seja, a gente, de fato, se a gente entende que a gente não conseguiu pegar aquela mão de obra, né, nesse nível que a gente quer, que a gente precisa, a gente tem condições, por exemplo, de pegar uma pessoa que tem vontade, que está com uma aspiração espetacular e ajudá-la, pegar na mão dela e prepará-la para que ela consiga chegar num ponto ótimo. Então, isso, né, faz com que a gente consiga, né, trazer essa possibilidade para eles. Eu acho que, não sei se eu erro, mas eu imagino, especulo, que isso foi o que você deve ter penado aqui, né? Em busca desses profissionais, exatamente. Olha só, eu estava até comentando com ele, quando a gente iniciou com a Maple Bear, nos primeiros anos, a gente trouxe gente do Rio de Janeiro, de Minas, de São Paulo, trouxemos canadenses para morar aqui, só que as pessoas dificilmente se adaptam ao nosso clima, dificilmente elas permanecem aqui. Essas pessoas foram embora, voltaram para os seus lugares de origem. Então nós passamos a olhar com um olhar mais para a região e contratar, e identificar e contratar os diamantes que nós temos aqui. E tem muito, então, tem muita gente não tenho dúvida. Muito capacitada em Rio Branco. E essas pessoas a gente leva para dentro da escola e dá só uma polida, às vezes é um diamante, ou só adapta ao nosso programa de ensino, que ele é bem diferente do programa tradicional das escolas brasileiras. Então a gente, hoje os nossos profissionais são todos daqui, todos de Rio Branco, são pessoas daqui que a gente está... E a grande vantagem que ele falou da Maple Bear... Mas esse domínio da língua, esse domínio da língua inglesa, não foi um fator restritivo? Foi um fato restritivo, foi difícil você encontrar. Quando você encontra realmente uma pessoa que é uma excelente pedagoga, ela não se atinou para a necessidade de se fazer um curso de inglês. Então a gente começa a trabalhar, a oferecer para ela o curso de inglês. Ou quando você tem um grande profissional da língua inglesa, ele não tem a pedagogia. Então eu ofereço, a empresa oferece esse curso de pedagogia para ele se aprimorar
em paralelo a isso, tem todo o suporte da franquia e faz uma total diferença, porque você tem constantemente, e não é 1 ou 2 treinamentos, são vários treinamentos ao longo do ano, que é contratual, inclusive eu preciso seguir isso, que os professores recebem. E são treinamentos de 2 semanas, 3 semanas, de alta eficiência, muito vantajoso mesmo, que traz um diferencial muito grande para o profissional de Rio Branco, para o profissional do Acre. E imagino que você teve que se fazer o jogo de cintura, né? Você está diante de um cenário que não é tão, digamos assim, você não tem um profissional com domínio de língua inglesa, de língua... Você tem que ir se adequando, né? Não, então, a gente... Tem? Eu acho que agora está tudo lá dentro da Vaporbear, então. Talvez não tenha mais por aí, mas os melhores estão lá. Tem muita gente boa, tem muita gente boa em Rio Branco, bons, excelentes profissionais. Aí você pega esse cara que ele é muito bom já no inglês, é um bom pedagogo, e você compartilha com ele, passa por ele a metodologia de ensino canadense, que é a melhor do mundo em língua inglesa. Ela está em primeiro lugar no PISA, quando você fala de... quando você está competindo com outros países de língua inglesa. Isso significa o quê? Que a metodologia, o programa de ensino canadense é melhor do que o americano, melhor do que exatamente, isso que eu ia falar. Aliás, esse aí é algo que orgulha o povo canadense comparado com os vizinhos, né? Em educação, eles estão muito à bons. frente. E o que a gente tem aqui em Rio Branco? Um pedacinho do Canadá. Aqui em Rio Branco, meu irmão. Quintela, eu já preciso encerrar a nossa conversa. Parabéns pela vinda aqui, espero que vocês ampliem o negócio de vocês, o empreendimento. Fábio também, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.